Muito bem, irmãos, nós vamos direto para a palavra, depois, no final, daremos alguns avisos. Eu gostaria que você permanecesse nesse espírito de contrição, nesse espírito de adoração. Nós vamos ler a palavra de Deus, apenas um versículo. Depois, nós vamos lendo outros textos da palavra de Deus. E o texto que eu gostaria de compartilhar nesta manhã está lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deixa a minha Bíblia aqui, que a irmã falou assim que a minha Bíblia está muito feia. Ela falou assim, pastor, preciso dar uma Bíblia para você, né? Realmente, ela está surrada. É o suor da mão, né, irmãos? Tem umas Bíblias. Essa aqui, irmãos, é a Bíblia letra extra gigante. Se você está pensando em dar uma para mim, já vou avisando, porque assim, minha visão já não é muito boa. Então é Bíblia Sagrada NVI, letra extra gigante. Senão eu não consigo enxergar. Estou brincando, irmãos. O texto da palavra de Deus, lá em 2 Pedro 3,9, diz: e eu me sinto confortável em pregar essa palavra hoje, irmãos, porque eu estava vendo no Instagram, uma irmã postou algo que nós vamos falar nesta manhã. E quando eu estava ali tomando café, depois da oração, ali no restaurante, colocaram lá como é que fala? Na TV, né? O que é aquilo lá? É um CD? O que é? Hã? Bluetooth? YouTube. E o título lá tem a ver com o que nós vamos falar, pelo menos no álbum daquele título lá, acho que era do Fernandinho? Antônio Cirilo. Nossa, tô mal. Mas eu vi lá a palavra que me animou para eu continuar pregando aquilo que eu ia pregar. Então, a confirmação de Deus. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu vou repetir: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vamos curvar a nossa cabeça mais uma vez. Vamos orar. Oh Deus, mais uma vez nós estamos na Tua presença e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu grande amor. Te agradecemos, ó Deus, pela graça em Cristo Jesus que foi derramado sobre nós. Pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia. Ó Deus, por aquilo que nós jamais poderíamos comprar, que é a salvação. O Senhor nos deu gratuitamente. O Senhor nos deu através do Teu Filho amado Jesus Cristo, a quem nós rendemos todo o louvor, toda a honra, toda a glória, a quem nós nos curvamos diante da presença dEle. E agora, Deus, com os nossos corações compungidos e contritos, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Teu altar, para receber a palavra que Tu tens para nós. Ó Deus, que nós possamos ser verdadeiramente transformados, ó Deus, nesta manhã. A começar por mim, a começar, ó Deus, no Teu servo que estudou a Tua palavra e a preparou para trazer aqui. Ó Deus, que a Tua graça seja suficiente, que Teu amor, Pai, seja suficiente sobre nós. E que nós possamos, ó Deus, receber essa palavra com alegria no nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, receber essa palavra como uma palavra vinda para nos transformar naquilo que nós precisamos ser transformados, ó Pai. Nós não queremos transformar aquilo que já está bom, nós queremos transformar aquilo que precisa ser transformado. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender e a viver, a Deus, a Tua verdade. Assim, Deus, nós oramos nesta hora e Te agradecemos, em nome de Jesus.
Amado, às vezes eu paro para pensar e me pergunto, será que o arrependimento é uma conduta que está em extinção no meio cristão evangélico? Talvez seja uma palavra meio forte. Mas eu fico me questionando se o arrependimento é demodê, né? É uma coisa que está assim fora da moda. Uma coisa que não está muito ali na moda das pessoas que frequentam a igreja. Eu me questiono se o arrependimento é uma palavra prestes a ser deletada, prestes a ser retirada, apagada do dicionário cristão. Eu reflito e me questiono se o cristão que se arrepende verdadeiramente é um ser em extinção. Será que muito em breve, o conceito de arrependimento não vai ser consumido pelas novas teologias que têm adentrado ao meio cristão evangélico, às igrejas evangélicas? Porque essas novas teologias, elas têm entrado nas igrejas, às vezes de forma sorrateira, que a gente nem percebe, mas às vezes de modo escancarado, como elas vêm assim, e mete o pezão na porta, e arromba a porta, e entra com tudo na igreja. Eu fico me perguntando, se muito breve nós não vamos ser consumidos por essas teologias. Eu fico me perguntando se falaremos ou ouviremos falar de arrependimento nos próximos anos, nesses anos que se seguirão nas nossas vidas. Será que ensinaremos às nossas crianças o que é o arrependimento? E o que é o pior, será que nós seremos exemplos de arrependimento para essas crianças, para os nossos filhos? Eu sinceramente me pergunto se um dia desses nós cessaremos de chorar e de nos afligirmos por havermos ferido a Cristo, por havermos ferido a santidade de Deus com os nossos pecados, com as nossas iniquidades. Será? Será que isso vai acontecer? A verdade é que nós observamos um fenômeno, amados, em nossos dias, que é o de baratear a mensagem do Evangelho de Cristo, sob o pretexto de se conseguir muitos adeptos para esta ou para aquela igreja. Por favor, irmãos, não me entendam mal. Por favor, não me entendam mal. Não estou dizendo que não devemos ir atrás das almas perdidas. Eu não estou dizendo que que nós não devemos ir atrás daqueles que não têm a Cristo. Eu não estou dizendo isso, irmãos, eu não estou dizendo essas coisas. Isto nós devemos fazer sempre e com insistência, nós devemos fazer sempre com ousadia, nós devemos fazer isso sempre com fé, obedecendo à ordem de Jesus Cristo, obedecendo ao ID de Jesus Cristo, nós devemos fazer essas coisas. Hoje a mensagem que escutamos com frequência por aí é aquela que está baseada lá em Atos capítulo 16, 30 e 31, que diz o seguinte: então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Na verdade, muitos têm pregado isso: creia somente, aceite a Cristo e você será salvo. Não precisa de mais nada, apenas creia, somente creia. Ah, pastor, mas isso não é verdade? Sim, isso é verdade. Claro que é uma verdade. É uma verdade bastante forte, bastante poderosa. Mas não é a verdade completa. É apenas a parte da verdade. Nessa mensagem, o apóstolo Paulo estava preso ali na cadeia, quando de repente houve um terremoto, houve ali um abalo sísmico, que as portas da cela se abriram e todos os prisioneiros se viram livres. Aí o carcereiro imaginou que todos os prisioneiros haviam fugido, significando que ele seria executado, porque ele não poderia deixar os presos saírem. Desesperado, ele desembainhou sua espada, estava a ponto de se matar, quando Paulo e Silas o fizeram parar, assegurando que ninguém havia fugido. Foi por esse motivo que o carcereiro perguntou o que ele precisava para ser salvo.
É importante notarmos que aquele homem estava com seu coração verdadeiramente preparado para aceitar Jesus, com aquela fé genuína. Ele estava prestes a se suicidar, mas também a ponto de se arrepender. Ele estava ajoelhado, quebrantado e tremendo diante dos apóstolos. Nós precisamos entender o contexto no qual esse texto foi escrito. Precisamos entender isso. Mas você ainda pode argumentar que lá no Evangelho segundo Marcos 16, Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está claro, isso é bastante óbvio, que o Senhor Jesus disse que a salvação é alcançada se simplesmente nós o aceitarmos e formos batizados. Sim, isso é uma verdade inexorável, Camila. É uma verdade que não aceita outros pressupostos, ela não cede, ela é infalível, essa verdade. Se nós assim fizermos, se nós cremos e formos batizados, a palavra de Deus diz que nós seremos salvos. Entretanto, não podemos nos esquecer que antes de Jesus fazer essa maravilhosa afirmação, ele introduz o assunto com a seguinte palavra, que está lá no versículo 5, no versículo 15, o versículo antes. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O que Jesus estava efetivamente dizendo aqui é que antes de que uma pessoa possa crer nele, primeiro é preciso que se pregue o evangelho para ela. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Mas você pergunta assim: e daí, pastor, qual é a novidade? Qual é a novidade? Eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Eu gostaria de dizer que o evangelho a que Jesus se referia era evidentemente o evangelho que ele mesmo havia pregado. Quando ele disse assim: vá pelo mundo e pregue o evangelho, ele estava dizendo: vá e pregue a mensagem que eu falei para vocês, a mensagem que eu mesmo estou pregando para vocês, era a mensagem que o próprio Senhor Jesus havia pregado. Então vem a questão: que evangelho Jesus pregou, amados? Que evangelho que o Senhor Jesus pregou que não seja o evangelho do arrependimento? Jesus pregava o evangelho do arrependimento. A palavra de Deus nos conta que Jesus, antes mesmo de começar o seu ministério, ele fora levado para o deserto para ser tentado. E qual foi a primeira palavra, qual foi a primeira mensagem, qual foi a primeira pregação de Jesus depois dele ser sido tentado, ali naqueles 40 dias que ele passou no deserto? Qual foi a primeira mensagem, qual foi a primeira palavra? Lá em Mateus capítulo 4, 17, diz o seguinte: daí em diante, depois ali daqueles 40 dias de tentação no deserto, que Jesus foi tentado, passou aquele período, diz assim: daí em diante, logo após, Jesus não tinha começado o seu ministério terreno, o seu ministério profético. Até ali, ele não era conhecido como Filho de Deus. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Olha a mensagem que Jesus pregava: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Foi a primeira mensagem de Jesus. Ele inaugurou o reino de Deus, a mensagem que ele traria às pessoas com essa palavra: arrependam-se, arrependam-se. Essa foi a primeira mensagem, era esse o evangelho de Cristo, era esse evangelho, o evangelho do arrependimento. Jesus estava convocando o povo ao arrependimento antes mesmo de chamá-lo à salvação. Antes mesmo de chamá-los a crer, ele falava sobre arrependimento. Em Marcos capítulo 1, 14 e 15, também a palavra de Deus nos diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus, que significa evangelho. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam
no Evangelho. Cristo estava pregando: arrependa-se primeiro e depois creia. Esta mensagem era a mensagem que Cristo pregava. Podemos observar Jesus em outra passagem falando acerca da missão dele mesmo. Lá em Mateus capítulo 9 e versículo 13 diz: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Na versão Almeida Revista e Atualizada, sei que muitos irmãos usam aqui, diz assim: pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus estava chamando as pessoas a se arrepender. Ele também disse lá aos galileus em Lucas capítulo 13, versículo 3. Lucas 13, 3. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Olha, veja que a mensagem de Jesus Cristo era uma mensagem de arrependimento. Não devemos ter dúvida alguma que o evangelho de Cristo, que o evangelho que o Cristo pregava era um evangelho de arrependimento, era sobre o arrependimento que Jesus Cristo pregava. Antes mesmo de Cristo aparecer no cenário, antes mesmo dele começar o seu ministério, João Batista também já pregava o arrependimento a fim de preparar Israel para a vida do Messias. E a mensagem de João era simples e direta. No português rasgado, João Batista era curto e grosso. Ele não fazia rodeios, ele ia direto ao ponto. Veja lá Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E os evangelhos dizem que muitas pessoas vinham de todas as partes para ouvir a pregação de João Batista. E ele não hesitava. Ele falava abertamente a todos dizendo: logo o Messias aparecerá no meio de vocês. Dessa forma, prepare-se para encontrar-se com esse Deus, com esse Messias, com esse Jesus. Vocês podem até estar entusiasmados com a vinda dele, no entanto, seus corações ainda não estão preparados, porque vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Exatamente, vocês parecem limpos e santos, mas internamente estão cheios de imundícies, dizia ele. Vocês são raças de víboras, de serpentes, vocês não têm temor a Deus, e mesmo assim, vocês nem sequer têm ideia de que são pecadores. Essa era a mensagem de João Batista. Vocês devem se arrepender, para que vocês possam crer no Salvador. E depois vocês devem segui-lo. Ou seja, arrependam-se, abandonem os seus pecados e vivam de maneira que a vida de vocês reflita esta verdadeira mudança. Essa que é a diferença fundamental, irmãos. Tem alguns irmãos aqui que participaram de um seminário, Graça Transformadora, é isso? Quem participou? Eu sei que alguns irmãos participaram, Graça Transformadora, lá atrás também. Eu não participei, mas eu vi os irmãos comentando que o pastor, que até vai lançar um livro, já lançou um livro, que fala sobre isso. Porque a graça que muitas pessoas estão pregando hoje não tem nada a ver com a graça transformadora. Porque muitas vezes as pessoas olham para aquele texto em que a mulher adúltera lá quase é apedrejada, e ele fala assim: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e eles vão embora, porque todos tinham pecado. E fala assim: bom, a tua fé te salvou, não tem mais ninguém aqui que te condene. As pessoas só veem essa primeira parte, mas não entendem que Jesus fala depois: vá e não peques mais. Porque a graça é transformadora, meus irmãos. Essa graça é transformadora. E a pregação de João Batista era uma pregação de arrependimento, era uma pregação em que tinha que estar operando a graça que transforma as pessoas.
Qual é o evangelho que Pedro pregou às multidões lá no dia de Pentecostes? Veja lá em Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O que aconteceu com o povo ao ouvir um apóstolo testemunhar? Arrependam-se. Pedro não lhes disse apenas: creiam para serem salvos. Creiam para serem salvos. Ele não lhes pediu que simplesmente tomassem uma decisão, que dessem um voto de confiança a Jesus. Não, ele lhes disse que primeiro se arrependessem e em seguida fossem batizados em nome e por obediência a Jesus Cristo. Pedro também pregou o evangelho do arrependimento. Agora, qual evangelho Paulo pregou? Que evangelho Paulo pregou aos atenienses, os pagãos que estavam ali no Areópago, lá em Atos 17:30? Ele foi bem direto. Ele diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Aqueles intelectuais gregos, eles não tinham problemas em crer. Eles não tinham problemas com crença. Eles podiam acreditar em qualquer Deus, pois acreditavam em todas as sortes de deuses que apresentavam a eles. O passatempo deles, vamos dizer assim, era crer. Qualquer um que chegava e anunciava um Deus de forma persuasiva, eles criam. Dessa forma, eles poderiam até acreditar, mas fariam isso mantendo-se no pecado. Por isso que Paulo chegou para eles e disse assim: vocês precisam se arrepender. Irmãos, aprendam uma coisa: uma simples crença não é suficiente. Não era suficiente para eles, também não é suficiente para nós. O apóstolo Paulo disse àqueles homens que Cristo não é assim, que Cristo não poderia ser acrescentado à lista de deuses deles. E Paulo pregou que Cristo veio para salvá-los dos pecados deles, e ordena a todos os seus seguidores que se arrependam e que sejam purificados. Paulo também pregou o evangelho do arrependimento ao rei Agripa, lá em Atos capítulo 26, 19 e 20, diz assim: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Que mostrassem o seu arrependimento. O que Paulo queria dizer era: aonde quer que tenha estado, eu tenho pregado o arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, ele se manifesta em ações. Ele se manifesta em atitudes práticas. Irmãos, essas passagens não deixam a menor sombra de dúvidas do que a igreja apostólica pregava. E ela pregava sem envergonhar-se. Ela pregava o mesmo evangelho pregado por João Batista, o mesmo evangelho pregado por Jesus Cristo. Eles pregavam o arrependimento para a remissão de pecados. Arrependimento. Mas você pode me perguntar: pastor José Roberto, o que é de fato? O que significa de fato arrepender-se? E muitos de nós cristãos acreditam que arrependimento significa simplesmente uma mudança de mente. E quando estudamos a língua grega, que é a língua escrita no Novo Testamento,
Quando nós estudamos isso, ficamos felizes porque podemos traduzir a palavra metanoia. Metanoia, que significa mudança de mente. Ou seja, nós estudamos, conseguimos interpretar, conseguimos ler, conseguimos traduzir, e vemos que essa palavra significa mudança de pensamentos, mudança de sentimentos, de atitude, mas quando assim nós fazemos, mostramos que não conhecemos bem a língua grega, pois arrependimento é muito mais do que isso. Se nós aprofundarmos no estudo dessa palavra no grego, nós vamos entender que é muito mais do que isso. Arrepender-se é se autocensurar. Se arrepender é ter uma inquietação na consciência por causa dos pecados cometidos contra Deus. É se autocensurar, é ter uma inquietação na consciência. É estar contrito, é estar entristecido, é estar com aquela vontade de querer mudar de direção. Arrepender, amados, é querer poderosamente, querer voltar no tempo e fazer diferente. Imagine se você tivesse à sua disposição uma máquina do tempo, como alguns filmes já mostraram, né? Você entra naquela máquina do tempo, você volta uma semana, um mês, um ano, sei lá, 2 anos, 20 anos, e você faz diferente daquilo que você fez, porque você se arrependeu. Isso que é arrepender-se, amados. É querer voltar para consertar aquilo que você fez. Eu vejo muitas pessoas arrogantes, não estou dizendo no meio cristão, mas arrogantes na vida por aí, dizendo assim, eu não me arrependo de nada, eu não me arrependo. Se tivesse que fazer tudo, eu faria tudo novamente. É nada, irmãos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria muita coisa na minha vida. Por causa do arrependimento. Arrependimento é desejar ardentemente mudar o curso da sua história. A diferença reside justamente na palavra querer. Não devemos nos enganar. Aquele que se arrepende dentro de si, aquele que se arrepende tem dentro de si um verdadeiro e sincero desejo de mudar. Irmão, se você se arrepende e depois você volta a cometer com a maior facilidade aquele pecado que você cometia, você não teve aquele desejo de mudança. Aquele que se arrepende é aquele que tem a convicção de seu pecado. Aquele que experimenta o pesar de Deus e deseja ardentemente mudar. Então, arrependimento tem a ver com o desejo, irmãos. Com o querer. Com a vontade de fazer tudo diferente. Arrependimento é você falar assim, eu nunca mais vou fazer isso que eu fiz. É desejar ardentemente mudar. Mudar o curso da história. Porque o pecado é um estelionato. O pecado é uma mentira, irmãos. Ele te promete uma coisa e te traz a morte. Te traz dor. Te traz sofrimento. Além disso, ficar triste somente não constitui o verdadeiro arrependimento. Quando você se arrepende e fica triste, somente triste, isso não quer dizer que você se arrependeu. A tristeza deve nos conduzir ao arrependimento. É diferente, lá em 2 Coríntios 7:10, Paulo vai dizer, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento. Então a tristeza, ela não é o arrependimento. A tristeza, ela produz o arrependimento, que leva à salvação. Porque a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Então quando você se arrepende, você tem que ficar triste. Mas essa tristeza não é o arrependimento. O arrependimento vem depois. A tristeza vai produzir em você o arrependimento. Aquela vontade de querer mudar, aquela vontade de querer fazer diferente, aquela vontade de voltar ao passado e fazer bem diferente do que você fez, para não ter os desdobramentos, as consequências que você está vivendo agora. O que Paulo estava dizendo aqui é que
que uma tristeza sem reservas, uma tristeza verdadeira, que adere à vida da pessoa, produz de maneira natural, ela vai produzir o arrependimento, e o arrependimento produz aversão ao pecado. A tristeza deve produzir o arrependimento deve produzir essa aversão ao pecado, produz justo temor a Deus e o desejo sincero de corrigir todos os erros. O desejo sincero de corrigir o estilo pecaminoso de vida, o desejo sincero de corrigir a rebeldia, de corrigir a desobediência. Se nós nos arrependermos, não temos esse sentimento no nosso coração, provavelmente nós vamos cair nos mesmos pecados. Nós vamos cometer as mesmas coisas. Devemos observar que Paulo estava pregando arrependimento, amados, para os crentes. Ele não estava pregando para aquele que não era crente, aquele que não era cristão. Ele estava pregando para crentes. O texto que nós lemos também, no começo, lá em Pedro, 2 de Pedro 3,9, ele estava falando para pessoas crentes, ele estava falando para pessoas da igreja. Então não pense você, amados, que é uma fase que nós já ultrapassamos, que nós já passamos, que o arrependimento é só para aqueles que não são crentes. Não, o arrependimento é só para todos nós. Todos nós precisamos nos arrepender todos os dias. Paulo estava pregando arrependimento aos crentes, ele estava pregando aos cristãos de Corinto, uma forma bastante forte, uma forte mensagem de arrependimento. Aqueles crentes que haviam sido ricamente abençoados, permaneciam em abundante pecado. Se você ler Coríntios, você vai entender isso. E se você continuar lendo, segundo aos Coríntios, lá no final desse capítulo 12, notará que o temor de Paulo era quando ele fosse vê-los novamente, aquelas pessoas de Corinto, pudesse encontrar aqueles crentes, aqueles a quem fora ensinado o que era certo e o que era errado, ainda vivendo num estilo de vida pecaminoso. E se isso acontecesse, Paulo ficaria totalmente abatido, Paulo ficaria totalmente desanimado, porque o evangelho não teria feito efeito algum, não teria feito a obra no coração deles, e eles não teriam se arrependido dos seus pecados. Continue lendo que você vai ver isso, você vai chegar a essa conclusão. Talvez você ache que não devemos falar tanto sobre o pecado, porque quando você pensa nisso, você talvez não esteja entendendo a real situação da vida espiritual. Você às vezes diz assim que você vem para a igreja precisando ouvir sobre o perdão. Você vem para a igreja precisando ouvir sobre o amor. Você vem para cá precisando ouvir sobre a graça, sobre a bondade, etc. Ok. É claro que você precisa ouvir essas coisas. Eu preciso ouvir essas coisas. Nós precisamos ouvir essas coisas. Não tenha dúvida disso, irmãos. Precisamos ouvir sobre o amor de Deus, sobre o perdão de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a purificação de Deus. Nós precisamos ouvir tudo isso. É claro, você está certo. Mas quer saber de uma coisa? Você precisa ouvir sobre o pecado, sim, amados. Porque quando você sair por aquela porta ali, você será tentado mais uma vez a pecar. E você deve estar ciente disso. A Bíblia diz que o pecado vem nos ameaçar em nossa porta, e ele deseja nos conquistar. Não é isso que Deus fala para Caim? O pecado está à sua porta. Ele vem ameaçar você na sua porta, ele deseja conquistar você. Então pare, irmãos, de achar que a gente não deve falar sobre pecado. Não pense, amados, que eu estou falando sobre fulano, beltrano, cicrano. Não, eu estou falando para quem está aqui. Não estou falando para quem já saiu da igreja. Eu estou falando para você que hoje está aqui. Eu estou falando para você que frequenta aqui. Eu estou falando para você que está, que você que ficou, você que é membro dessa igreja, você que é uma pessoa que vem à igreja. Eu estou falando para você. Não estou imaginando ninguém. Estou trazendo essa mensagem para você hoje. É para você que eu estou falando dessa mensagem. Esse alerta é para você. Eu estou alertando você que está aqui, porque o nosso inimigo vem para cima e vem para cima com tudo aquilo que ele tem.
ele não tem ética, ele não tem misericórdia, ele vai fazer você cair. Ele vai querer fazer você cair, esfregar sua cara na lama. Porque é isso que ele faz. Então você precisa ser alertado, sim. Precisa ser alertado. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe trégua. Não existe trégua. Ele não dá trégua para você. Então você precisa escolher a Deus. Como chama aquele cantor lá que fala, eu sou amigo de Deus, como que é? Thales Roberto, isso, aquele cabeludão, né? Ele canta uma música muito legal que eu acho. Ele diz assim, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo a cada dia, irmão. Nós precisamos escolher Cristo a todos os dias. Levantar e escolher a Cristo. Sair da sua casa para trabalhar, para estudar, para fazer, ou ficar em casa, mas você deve escolher a Cristo. Escolher fazer a vontade de Deus. Eu escolho a Deus, eu escolho a Cristo. Eu estava conversando essa semana num jantar muito maravilhoso na casa dos Sato. E a irmã Giovana disse assim, mostrando lá os livros que ela tem de devocional. E ela falou assim, eu faço isso todos os dias, porque a minha batalha é todos os dias. Eu sei que eu tenho que fazer isso todos os dias. E ela está absolutamente certa. Nós não temos trégua, irmãos. Existe uma batalha, nós precisamos vencer essa batalha. Ao ver muitas coisas que acontecem no nosso meio, creio que devemos ficar atentos. Principalmente nós, pastores, líderes, se não estamos tomando um atalho no evangelho do arrependimento pregado por Jesus, pegando um atalhozinho. Devemos ficar atentos para que a gente não pregue para as pessoas que elas apenas devem crer para alcançar a salvação. Elas precisam crer, sim. Elas precisam crer, mas elas precisam também se arrepender. Se arrepender. Precisamos ficar atentos na nossa mensagem. Se ela não produz como um sinal de arrependimento, né? Se ela não produz esse sinal, um arrependimento verdadeiro no coração, um corar de vergonha. Precisamos fazer com que as pessoas tenham esse corar, né? Ficar vermelho de vergonha por causa dos seus pecados. E não simplesmente levar uma falsa paz às pessoas que não se arrependem. Nos nossos dias vemos que a salvação tem sido oferecida em muitos casos àqueles que na verdade nunca se arrependeram, que nunca se entristeceram por causa dos seus pecados, que nem mesmo enxergam os seus pecados. E tragicamente, hoje são muitas as igrejas que têm oferecido algo que Jesus jamais ofereceu: a salvação sem arrependimento. Lamentavelmente, isso faz com que as pessoas pensem que foram curadas dos seus pecados, quando nunca souberam que estavam enfermas. Sobre elas são colocadas as vestes de justiça, quando elas nunca souberam que estavam nuas. Queremos que elas confiem em Cristo, quando na verdade jamais souberam que necessitavam confiar no Cristo. Pensam que Jesus é algo que pode ser acrescentado em suas vidas. Mas Jesus não veio para ser acrescentado. Ele veio para ser Senhor e dono das nossas vidas. Ele veio para ser o Senhor, o Salvador e o dono das nossas vidas. Jesus disse algo à igreja em Éfeso que qualquer cristão verdadeiro não pode ler sem que trema nas bases. Sabemos que Jesus ordenou a João que escrevesse cartas às 7 igrejas lá da Ásia, dentre elas a igreja em Éfeso. E esse corpo de crentes lá em Éfeso batalhava em uma das cidades mais populosas do mundo daquela época, não se abatendo em meio à iniquidade repugnante que existia no meio deles. O povo vivia sacrificialmente, o povo odiava o pecado e não aceitava falsas doutrinas. Permanecia firme na fé, amando a Deus de todo o coração. Não obstante as ciladas, as tentações que Satanás lançava a eles. Mas Cristo sabia que havia algo errado naquela gente. E amava de tal maneira aquela igreja que diz ele que era um castiçal tão brilhante para as nações, que ele não estava disposto a ficar sentado observando aquilo se apagar. Então ele disse lá aos Efésios,
Apocalipse 2:4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Jesus estava dizendo: seu fogo está se apagando. Seu amor por mim, que uma vez motivou a sua fidelidade, este amor está minguando. Vocês antes carregavam o peso da minha apreensão, né, pelos perdidos, mas agora vocês estão satisfeitos simplesmente em sentar aí e ouvir as pregações. Estão totalmente envolvidos com seus próprios interesses e estão ignorando os meus. Vocês se afastaram de onde uma vez vocês já estiveram. Jesus então lhes diz, lá no versículo 5, lembre-te de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ele está dizendo, pense, você ansiava ir à minha casa, estar ali junto com os meus santos, levar o meu fardo, mas agora 1 hora de domingo, 1h30, 2 horas já é suficiente para vocês. Então, meu querido cristão, meu querido irmão, minha querida irmã, você ainda está em chamas por Jesus? Ainda está apaixonado por Ele como quando você o aceitou em primeiro lugar? Ou você tem perdido o interesse no Senhor Jesus? Tudo aquilo que concerne a Ele. Você tem mantido o seu ministério ou você tem abandonado aos poucos o teu ministério? Tem muitas outras coisas acontecendo na sua vida. Precisamos estar atentos, porque Jesus diz assim, olha, cuidado, porque o seu amor pode apagar. Cuidado. Volte à prática das primeiras coisas. Volte ao primeiro amor. Arrependa-se. Arrependa-se. Eu sei, amados, eu sei. Eu sinto que tem algumas pessoas esperando que deste púlpito saia alguma palavra que seja para elas como um salvo-conduto para fazer o que elas querem. Para depois dizer assim, Deus perdoa. Mas ela não sairá. Da minha parte não. Eu creio, e posso falar acho que em nome dos pastores, que também não sairá. Aqui vai sair palavra de graça, sim. Palavra de reconciliação, palavra de amor, palavra de perdão. Mas vai sair também palavra de conserto, palavra de arrependimento. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera dos filhos de Deus. Arrependimento. Lembra de onde você estava quando você caiu. Volte a praticar as primeiras coisas. Volte a ter aquela chama bem forte de Deus acesa na sua vida. Volte a praticar aquilo que Deus no começo falou para você fazer. O seu ministério, as suas coisas. Volte à prática. Porque senão você tem abandonado o seu primeiro amor. Escuta o que Jesus diz nesse ponto aqui, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Ele está dizendo assim, entristeça-se com a sua crescente apatia, esteja contrito, leve isto a sério, e deixe que a sua dor o leve de volta para onde estava. Quando naquele momento você me amou, como nunca você tinha amado alguém na sua vida. E Jesus termina essa demonstração a nós desta maneira lá em Apocalipse capítulo 2, e versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos mudar isso, dizer assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja do Parque Cruzeiro. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Que a minha vida, que a sua vida seja uma vida de vencedor. Eu direi ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Jesus prometeu
e promete que a sua tristeza divina, seu coração arrependido, o seu amor renovado por Ele, o levarão à verdadeira vida. Portanto, ore agora a Ele. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E nós já estamos encerrando esse momento. Eu gostaria que você mesmo fizesse essa oração. Hoje você não vai receber oração, mas hoje você vai fazer essa oração. Ore Ele agora. E diga assim: Senhor, dá-me um coração verdadeiramente arrependido. Senhor, me dá um coração verdadeiramente arrependido, Senhor. Leva-me de volta a quem eu era quando primeiro me apaixonei por Senhor. Quando primeiramente eu amei a Ti. Porém, leva-me mais além e mais a fundo do que eu estive antes. Dá-me um coração arrependido nesta manhã, Senhor. Um coração que se entristece. Um coração, Senhor, que enxerga, Senhor, tudo aquilo que de mal eu tenho feito. Tudo aquilo que eu tenho feito que não te agrada. Tudo aquilo que é contra a tua vontade. Tudo aquilo que é contra os teus princípios. Tudo aquilo que é contra a tua palavra. Tudo aquilo que me distancia do Senhor. Tudo aquilo que me afasta do Senhor. Me dá um coração arrependido nesta manhã, Senhor. Ah, Deus, que eu não sinta mais o gosto bom do pecado. Ah, Deus, porque quando eu sinto o gosto bom do pecado, Senhor, eu quero voltar a fazê-lo. Eu quero voltar a cometê-lo. Tira, Senhor, ah, Deus, de mim esse gosto bom. Traz, ó Deus, um gosto amargo. Um gosto amargo, Senhor, que eu jamais desejarei sentir na minha vida novamente. Que o meu coração seja arrependido, Senhor. Que o meu coração busque a transformação. Que o meu coração busque a mudança. Em nome de Jesus, Senhor, faça essa oração. Faça essa oração. O Senhor não quer que você perca a esperança e chegue ao desespero pensando que você nunca vai conseguir isso. Mas não olhe para dentro de você mesmo. Olhe para a cruz de Cristo com esperança. Olhe para a cruz de Cristo. E eu sei que Ele vai te ajudar. Eu sei que Ele vai prover. Eu sei que Ele vai te dar um coração arrependido. Um coração que não se contenta com as mazelas. Um coração que não se contenta em desobedecer. Um coração que não se contenta em não fazer a vontade dEle. Deus, nesta manhã Tu tens a nossa vida. Tu tens aqui o nosso coração. Nós o ofertamos a Ti nesta manhã. E Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos arrepender de tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada. De tudo aquilo, ó Deus, que nos distancia do Senhor. Nós queremos nos arrepender, Senhor, de toda forma de pecado. Nós queremos nos arrepender, ó Pai, se não temos feito a Tua vontade. Nesta manhã queremos sair daqui transformados. Queremos sair novos homens e novas mulheres. Queremos sair daqui novos crentes. Queremos sair daqui, Deus, com aquele primeiro amor. Ah, Deus, queremos sair daqui, ó Deus, ah, Pai, com aquele desejo, Senhor, ah, Deus, de não fazer mais, de forma alguma, aquilo que nós temos cometido. Tu olhas para nós, ó Pai, Tu conheces, Tu nos sondas, Tu sabes todas as coisas. E nesta manhã, nós entregamos a nossa vida diante do Teu altar. Assim, Deus, nós oramos nesta manhã, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor, o Teu perdão sobre nós, em nome de Jesus.